bom dia. Estamos entre políticos, espaço de debate, atualidade política aqui na Antena 1, na reta final de uma semana em que a atualidade política nacional tem estado dominada pelas alterações que o Governo quer promover à Lei da Nacionalidade. É o tema em destaque no programa de hoje, em que vamos também, se tivermos tempo, olhar para o relatório de segurança interna em debate no Parlamento com a presença da nova Ministra. Para falar sobre isto e muito mais, temos connosco António Rodrigues, deputado do PSD, também Rita Matias, deputada do Chega, Isabel Moreira, deputada do PS e ainda Paulo Moache, deputado do LIVRE. Muito bom dia aos quatro. Rita Matias, o Chega apresenta também um texto que prevê alterações à Lei da Nacionalidade, um texto que chegou, aliás, a ser considerado numa primeira instância pelos serviços do Parlamento, um texto que lidia com a Constituição, mas em particular no que diz respeito à possibilidade da perda de nacionalidade em determinadas situações, mas a questão acabou por ficar resolvida também por parte do Presidente da Assembleia da República. A minha pergunta é se, no mesmo sentido também, se o Chega confia que estas são propostas que respeitam a Constituição da República Portuguesa e já agora também, no mesmo sentido, se aquilo que aconteceu ontem na Assembleia da República, do ponto de vista do debate, leva o Chega a pensar que pode haver aqui um aproximar de posições entre as várias forças. Antes de mais, bom dia a todos. Parece-me que é evidente que há um aproximar de posições. Há um aproximar do Partido Social Democrata, que foi o fiel da balança do Partido Socialista em todo o tema da imigração, em todo o tema da bandalheira na atribuição da nacionalidade portuguesa e, portanto, que permitiu tudo isto, não soube fazer oposição e que agora, porque percebeu que a fruta da época é o discurso que o Chega tem feito, não só em Portugal como em todo o Ocidente, o Partido Social Democrata virou a página e quis estar do lado certo da história, que é este que o Chega tem defendido desde 2019, assim que chegámos à Assembleia da República. Mas saudamos esta chegada ao debate e apreciamos que as propostas do Governo, em algumas matérias, até vão um pouco mais além do que o Chega tinha proposto no dia 11 de junho, data em que demos entrada a esta proposta. Em relação à constitucionalidade, aquilo que os portugueses precisam de perceber lá em casa é que, neste momento, estes supostos defensores da Constituição estão muito preocupados com a questão de retirarmos a nacionalidade a quem chegou a Portugal e cometeu crimes graves. Crimes graves como terrorismo, como violação, como atentados. Portanto, neste momento, é isto que estes tais defensores da Constituição estão a querer dizer aos portugueses, é que estão mais preocupados com os criminosos do que com a segurança dos portugueses e até do que com a importância que tem a atribuição da nacionalidade portuguesa. Mas esses mesmos constitucionalistas, esses mesmos defensores da Constituição, fecham os olhos, por exemplo, em matérias da vida. Pouco lhes importa que a Constituição da República diga que a vida é um bem inviolável, porque para eles o aborto e a eutanásia pode avançar por aí fora sem qualquer limite. Mas, ou seja, portanto, o Chega aqui são mais... constitucionalistas. À quarta e sexta, tanto faz, desde que sirva a sua agenda. Rita Matias, o Chega, mais do que estar preocupado com o cumprimento da Constituição através das propostas que vai apresentando nesta matéria, tem como ideia de fundo a apresentação das propostas, mas continuar com essa ideia de fundo de alteração da Constituição e que será essa alteração da Constituição que vai permitir a entrada em vigor no futuro de algumas propostas que o Chega agora apresenta e que eventualmente podem ser travadas, lá está, por questões da violabilidade da lei e da Constituição da República Portuguesa? Para nós, não nos parece que por agora esta proposta fira qualquer norma constitucional. Ainda assim, se necessário for fazer alterações à Constituição, nós assim o faremos, conforme já suscitámos esse debate anteriormente, mesmo antes da apresentação desta proposta, e acima de tudo há uma ideia que tem que ser consagrada no espaço público. É que a Constituição da República Portuguesa tem que estar ao serviço dos cidadãos e das instituições portuguesas, não das pessoas que vêm de fora. São os direitos fundamentais nossos. Todos os seus países terão os seus. E, portanto, é inadmissível virem agora com preocupações de terceiros e de quartos e de quintos, quando os direitos fundamentais dos portugueses não estão a ser defendidos nem preservados, nomeadamente no que toca ao tema da nacionalidade, que é bem mais profundo do que uma mera compra, uma mera venda, uma mera transação, conforme nós podemos ver. Basta abrir qualquer TikTok, qualquer Instagram da vida, para vermos pessoas que fazem negócio a vender a nacionalidade portuguesa. Isto é um ultraje para com os nossos antepassados, para com aqueles que deram a vida pela nossa nação e também para com o sangue português, porque parece que é ultrajante dizer que há de facto princípios étnicos na defesa da nacionalidade portuguesa, mas ainda há. Nós ainda somos um país com mais mesclas ou menos mesclas, ainda somos um país com uma identidade genética e não me parece que seja escandaloso defender isto nos dias de hoje. E aliás, basta falar com as confederações empresariais, todas elas dizem: nós continuamos a precisar de mão de obra que não conseguimos encontrar em Portugal porque estamos... Extrema-esquerda a defender os grandes grupos económicos. Porque estamos numa situação... Não, os senhores é que tiveram umas jornadas parlamentares em que as empresas lá lhes foram dizer
isso e portanto, continuem a pagar mal e a escravizar esta nova vaga não é migratória. isso. É porque enquanto nós promovemos a informalidade... aos imigrantes que vêm de fora, enquanto nós promovemos a informalidade, enquanto a economia continuar a precisar de mão de obra, a mão de obra vai continuar a chegar. E se nós tivermos limitações, as pessoas vão chegar através das redes de tráfico, através de meios Há quase 1 milhão de imigrantes que não estão isso que ativos, é o problema. não têm Isso não é atividade aberta, verdade. não estão a fazer Isso nada. não é verdade. Quem confundiu a lei da nacionalidade com a imigração foi o Partido Socialista em 2018 e em 2020, quando faz estas alterações, porque sabia que a atribuição de nacionalidade era um chamariz para os imigrantes. Sabia que há muitos imigrantes que querem chegar a Portugal, obter a cidadania portuguesa, para depois usufruir do espaço Schengen e irem para outros países da União Europeia. Portanto, o Partido Socialista é que foi o traidor. Não é por estudos, é por atenção. Quem acompanhou a política em 2018 e em 2020 percebeu que foi isso que aconteceu. Esperava mais o Chega daquilo que era uma primeira intervenção da Ministra na Assembleia da República sobre este tema que tem provocado tanta discussão ao longo das últimas semanas e meses? Claro que sim, até porque o tema da inclusão de mais dados no RASI já é antigo, já houve todo um combate político e social que o Chega foi travando, de tal forma que a Iniciativa Liberal e o Partido Social Democrata também já chegaram a esse debate e já assumiram publicamente que estão disponíveis para termos dados mais concretos e, portanto, termos uma ministra a tutelar a pasta com dificuldade de assumir essa posição não nos surpreende, sendo o Partido Social Democrata ao extremo centro, mas deixa um pouco a desejar. Esperava que a ministra tivesse já uma posição fechada no início de funções, ou seja, que estivesse já ponderado e refletido o suficiente para ter uma posição diferente para apresentar ao Parlamento e ao país. Claro que sim, a Ministra já sabia que este tema ia estar na ordem do dia e, portanto, já teria que ter mais posições concretas, ou pelo menos, não querendo assumir como suas, trazer as posições que o partido, graças a Deus, já fez no sentido do progresso. Agora, não deixa de ser preocupante que os dados que o RASI nos traz, eu sei que há uma tentativa de mostrar que Portugal é muito seguro, há uma tentativa de dizer que somos o 7º país mais seguro do mundo, mas é chocante perceber que a violência doméstica continua a aumentar, é chocante perceber que a criminalidade violenta continua a aumentar, mesmo que nos tentem dizer que é pouquinho, que é mais ou menos. Sabemos ainda, através do contacto que temos com a Polícia de Segurança Pública, com o GNR, que há muitas pessoas que desistem de reportar aquilo que são as ocorrências e isto é preocupante. Nós, de facto, temos uma sensação de insegurança crescente que não tranquiliza os portugueses, mas preocupa-me também que todos aqueles que ficam chocados com estes dados, que espero que sejam todos, depois não tenham coragem política de atuar em conformidade. Nós temos que ter penas mais pesadas, temos que ter uma justiça mais célere, não podemos continuar a deixar que agressores sejam perdoados, mais que não seja pela inação do Estado. E depois choca-me muito também perceber que, tendo em conta tudo isto que acabei de referir, o grande drama que a extrema-esquerda levou ao Parlamento foi um alegado parágrafo ou capítulo sobre as ameaças da extrema-direita, quando os portugueses comuns, aqueles que andam de transportes públicos, aqueles que se dirigem aos serviços públicos, aqueles que andam na rua, sabem que o grande problema em Portugal não é o extremismo nem de esquerda nem de direita, o grande problema é uma insegurança generalizada e uma falta de ação. E, portanto, quererem vir agora agitar fantasmas dos neonazis, dos extremismos, que têm que ser combatidos, o Chega diz que têm que ser combatidos, sejam de direita ou de esquerda, de centro, ou de onde for, de qualquer que seja o espectro político, têm que ser combatidos. Mas é chocante perceber que perderam metade do debate nessa conversa porque acham que de alguma forma podem ligar ao Chega e assim combater o Chega na Secretaria. Como não conseguiram derrotar nas urnas, querem amedrontar as pessoas e assustar. Só que depois de 1,5 milhão de eleitores a votar no Chega, as pessoas já não colam. É perceber, na nossa família, na nossa mesa de almoço, no vosso trabalho, daqueles que nos estão a ouvir agora, há pelo menos 2 ou 3 portugueses que votaram no Chega. Querem dizer que são extremistas, querem dizer que alinham nas ideias dos skinheads e dos cabeça rapadas, dos puro sangue português. Claro que não, portanto, é ser realistas e não assustar, os portugueses com fantasmas do passado e, acima de tudo, ter muito cuidado com uma coisa, que é a história do Pedro e do Lobo, que realmente há extremismo que pode ser residual, mas quanto mais nós agitamos essas bandeiras, um dia não estaremos preparados para resistir àquilo que realmente possa vir a ser atentados aos direitos fundamentais, atentados à vida de outros, atentados raciais que podem realmente surgir, sobretudo porque o Partido Socialista e o Governo da Geringonça foram extremamente imprudentes nas bolhas sociais que foram criando, nas bombas relógio que foram criando, na mistura que fizeram de imigrantes mal integrados, na forma até como nunca respeitaram, por exemplo, os retornados que chegaram da África e aí sim criaram verdadeiros laboratórios, experiências sociais que quando rebentam para o povo comum, nunca rebentam para as elites. Para se ter decidido que um capítulo sobre organizações que se preparavam
para atuar de forma armada, que queriam atentar contra o Estado de Direito, invadir o Parlamento, eliminar políticos fisicamente. Quer dizer, são coisas muito graves. E, portanto, quando está em causa o Estado de Direito... Agora só vimos isso com deputados do Chega. Deputados do Chega agredidos, André Ventura cuspido em campanha. Disparate não, verdade. Quando estamos a falar da defesa do Estado de Direito e este grupo, o que ele pretendia era eliminar fisicamente deputados de esquerda. O crime de violência doméstica é o crime que mais mata em Portugal e nós estamos há um mês e meio ou há um mês a debater a imigração todos os dias e a lei da nacionalidade. O Primeiro-Ministro já disse que essa é também uma prioridade por parte do Governo, o combate à violência doméstica. Em Portugal, existentemente, e sabemos que não são os imigrantes. Há 8 anos e fez muito pouco. Porque quando a extrema-direita no mundo todo ataca a educação para a cidadania, não é por causa de transexuais, não é por causa de nada disso. É porque, de facto, se os jovens ficarem deseducados relativamente à democracia, mais facilmente se desleixam relativamente a ela. Mas tentada funcionar muito bem essa disciplina. Os países onde a extrema-direita cresceu menos e as pessoas foram mais apegadas à democracia são os países que apostaram muito forte na educação para a cidadania, para que jovens, homens e mulheres de futuro saibam o que é a democracia, o que são os direitos humanos, o que é a igualdade. A extrema-direita cresceu onde? Desculpe, Isabel. Também esse apelo por parte da deputada Isabel Moreira. É importante perceber em Portugal onde é que a extrema-direita cresceu. A Isabel Moreira consegue esclarecer? Fica também a pergunta. Vamos ter mais tempo para debater também este tema. O problema com a extrema-direita no nosso país, que está mais organizada, que está a recolher armas, que está a recrutar pessoas, que está a formar milícias no nosso país e, portanto, comparações entre isso e grupos que fazem ações climáticas e movimentos de disrupção. Não minorizo porque eu já fui agredida por agentes da Climáximo. Não minorizo porque nunca condenou essa agressão. Não é de todo o mesmo nível de organização, de perigosidade e, portanto, fazer essa equivalência é perigosa. Não há, mas há recolher armas para tomar o poder pela força no nosso país, que é isso que grupos neonazis estão a fazer, e há manifestações climáticas e agressões individuais. Não é o mesmo nível. Não é o mesmo nível de violência nem da agressividade. Vamos passar a palavra aqui ao António Rodrigues para terminar. Só para terminar sobre a questão da nacionalidade. Agradeço à Rita Matias, ao António Rodrigues, à Isabel Moreira e também ao Paulo Moacho. Entre Políticos fica disponível em podcast, antena1.rtp.pt, RTP Play e nas restantes plataformas. Até para a semana.